Olá a todos, vamos dar continuidade então ao nosso curso de Mecânica Quântica, passando para o próximo assunto, para a aula 5, que vai ser o assunto de momento angular. Certo? Na nossa aula 3, que a gente tratou de spin meio, eu falei naquele momento que spin, spin meio particularmente, mas spin de uma forma geral, é uma quantidade, é um tipo de momento angular. Então eu falei que, que a gente ia acabar mais para frente, o momento é esse, a gente ia acabar tratando de momento angular de uma forma geral. Porque, como eu disse, na mecânica quântica nós temos momento angular de spin e momento angular orbital. Então, nesse capítulo daqui, na nossa aula 5, ela vai ser dividida em dois blocos principais, que é o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer um tratamento de momento angular geral. Então, ou seja, a partir do momento que você tem o momento angular clássico e você o quantiza, quais são as relações que aparecem na mecânica quântica relacionadas ao momento angular, sem falar se é de spin, sem falar se é momento angular orbital, só falando, é uma teoria geral de momento angular. Então a gente vai começar a descrever, num primeiro momento, essa teoria geral de momento angular. Depois que a gente descrever essa teoria geral, eu vou mostrar para vocês que o nosso caso de spin meio é um caso dessa teoria mais geral de momento angular. E depois a gente vai passar de cara para os momentos angulares, especificamente orbitais, que inclusive vão fazer meio que uma chamada para a nossa última aula, que seria a sexta aula, pelo menos a última aula desse primeiro bloco das aulas de mecânica quântica, que vai ser a respeito do átomo de hidrogênio. Porque no átomo de hidrogênio a gente vai ter, obviamente, momento angular orbital. Nas soluções do átomo de hidrogênio vão ter soluções que são dadas em termos do momento angular orbital. E também, caso futuramente eu acabe colocando mais aulas, colocando que seria equivalente de um curso de mecânica quântica 2, é possível, não é nada garantido, mas é possível que eu ainda complete futuramente com as aulas para mais para frente de mecânica quântica. Quando a gente for falar de teoria de perturbação, o momento angular também tem um papel bem importante, porque no átomo de hidrogênio, pelo menos, o momento angular ele atua como sendo, ele é um dos responsáveis pela estrutura fina do átomo de hidrogênio. Enfim, ou seja, só colocando aqui algumas questões em que o momento angular ele acaba sendo útil, e ele tem uma certa aplicação, só para que a gente motive aqui o nosso estudo. Claro, sempre bom relembrar, esse curso de mecânica quântica está sendo feito em parceria com o canal Física para Universidades e Concursos, de forma que no meu canal o iFísica eu estou postando as aulas conceituais, certo? A parte teórica da mecânica quântica, enquanto no Física para Universidades e Concursos eu posto resoluções de questões práticas de mecânica quântica. Então, se você quiser ver exemplos resolvidos, de questões que caem em exame de pós-graduação e tudo, eu te convido a procurar também a minha playlist, que inclusive está aqui o link na descrição, para que você possa ter o estudo completo, tanto da parte conceitual de mecânica quântica no meu canal, quanto da parte prática, resolução de problemas que envolvem mecânica quântica, que vai estar então no Física para Universidades e Concursos. Pois bem, então vamos começar a nossa descrição de momento angular e vamos começar da mesma forma que a gente começou todas as últimas aulas, que é como pegar o caso clássico para depois a gente quantizar. Claro, vocês devem se lembrar, a gente já fez a quantização do momento angular em uma aula anterior, na nossa terceira aula, quando a gente falou de spin meio, certo? Isso por quê? Porque, como eu havia dito, spin é um tipo de momento angular. No caso, é um momento angular intrínseco. Porém, eu vou fazer aqui a quantização de uma forma diferente. Por quê? Como é que foi a ideia da quantização que a gente fez para o spin? A gente fez a quantização do spin como sendo, a gente tinha o nosso vetor momento angular, na mecânica clássica, que ele é escrito como, por exemplo, Lx na direção x, mais Ly na direção y, mais Lz na direção z. E o que a gente fez quando foi quantizar o spin? O que a gente fez para quantizar o spin foi, olha, vamos levar o Lx, Ly, Lz nos operadores de spin, Sx, Sy, Sz, e, dado isso, a gente também a gente vai ter que impor as relações de comutação entre os operadores de spin, que eles obedeceriam essas relações, comutador de Sx com Sy é igual a IH barra Sz, e permutações cíclicas de x, y, z. E como eu disse para vocês, a gente chegou nessas relações daqui por uma questão, por motivações de como ficam os colchetes de Poisson entre os momentos angulares na mecânica hamiltoniana. E que aí no processo de primeira quantização, assim como eu disse na segunda aula, quando eu expliquei a primeira quantização, os colchetes de Poisson são levados nos comutadores e a gente obtém as relações de comutação. Mas eu vou fazer a primeira quantização aqui com vocês do momento angular, na teoria mais geral, falando de momento angular de forma geral, vou fazer a quantização diferente do que eu fiz no caso do spin. Por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer a quantização, como nós sabemos, a gente pega o caso clássico para quantizar. Como é que a gente define momento angular classicamente? A gente define como momento angular é igual a posição produto vetorial com momento linear. Por conta disso, a gente pode fazer a quantização do momento angular em termos das quantizações de posição e momento linear.
que seria uma forma diferente de se fazer e que, inclusive, a gente já fez a quantização de posição e momento, né, que vinham, inclusive, os comutadores de x com p, por exemplo, né, x com px, que era i h barra, né, e qualquer posição com seu respectivo momento. Por que eu não fiz desse jeito no caso do spin? Porque no caso do spin, como o spin não tem análogo clássico, ele é um momento angular intrínseco, o spin não faz sentido a gente fazer a descrição dele com RVECP. Então eu já peguei de cara, já levei o LX, o LY e o LZ de cara, né, para os nossos operadores de momento angular, e já postulei de cara, né, por primeira quantização, as relações de comutação direto para os operadores de momento angular. Porém, aqui eu vou fazer de um jeito diferente, porque esse capítulo é um capítulo de momento angular, teoria geral de momento angular. Então, obviamente, eu vou fazer a quantização vinda por outra forma, né? Quando diz respeito a uma quantidade intrínseca, um momento angular intrínseca, que é o spin, a quantização é feita à la aula 3, igual eu fiz com vocês. No caso aqui, como é uma teoria geral de momento angular, eu vou partir do momento angular desse jeito, né? Fazendo exatamente a construção que a gente fez, que seria mais natural, que é a partir do caso clássico, se obtém o caso quântico. E o caso clássico é que o momento angular é RVECP. Então a quantização aqui eu vou fazer por ela, e aí o que vocês vão ver é que quando a gente faz a quantização do momento angular, né, em termos das quantizações de posição e momento, essas relações de comutação daqui, elas saem como uma consequência, né? Então é análogo a gente quantizar direto o momento angular ou quantizar em termos, né, de posição e momento. Eu vou fazer aqui desse jeito para que vocês vejam, inclusive, uma outra forma de fazer a quantização que não direto pelo momento angular, certo? Porque a gente não pode esquecer que o momento angular tem relação com posição e momento. Ok? Então eu vou, enfim, eu vou fazer a primeira quantização com vocês baseado nessas relações daqui. Pois bem, dado que existem essas relações, né, a gente vai fazer a quantização então, né, quantizando posições e momentos, para ver qual que é o desenrolar para o momento angular, né, para fazer de forma mais geral. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai escrever, primeiro de tudo, Lx, Ly e Lz em termos de x, y, z, px, py, pz. Porque essa, inclusive, é uma forma de se obter a cara dos operadores de momento, né, momento angular, em termos dos operadores posição e momento, que são onipresentes em quase tudo, né, em quase todos os contextos da mecânica quântica. Pois bem, dado que o momento angular está escrito em termos de produto vetorial, a gente pode escrever eles em termos de uma matriz de determinantes, certo? Devem se lembrar, é só a gente escrever x, y, z, aí escreve o primeiro vetor, que é o vetor posição, que é x na direção, e x, y na y, z na z, e depois aqui px, py, pz. Esse cara daqui vai nos passar o vetor momento angular, certo? E aqui a gente vai obter que o nosso Lx vai ser igual a y pz menos z py. A gente obtém que o nosso Ly vai ser igual a z px menos x pz. E o nosso Lz vai ser igual a x py menos y px. Então, na quantização, o que a gente vai fazer? A gente vai levar todos os carinhas, todos os vetores, né, que estão incluídos aqui na posição, e vamos levá-los para os chapéus, certo? A gente vai colocar chapéu em todo mundo. Da mesma forma, os nossos vetores momento, a gente vai levar eles, né, no caso, para px, py e pz operadores, certo? Então, no nosso processo de quantização vai ser feito dessa forma, né, em termos de posição e momento. E aí, claro, se o lado direito da igualdade passa a ser um operador, por consequência, o lado esquerdo também passa a ser um operador. Então, para a gente saber, depois da primeira quantização, como é que vão ser esses caras, né, como é que vai ser a ideia, a gente vai ter que simplesmente botar chapéu em todo mundo, ok? Um comentário que eu acho importante ser feito aqui, que talvez muitos de vocês estejam se perguntando, é que é o seguinte, né, se vocês se lembrarem nas nossas segundas aulas, quando eu fui falar de primeira quantização, eu comentei que, imagine que existe uma grandeza clássica, que ela é a grandeza clássica é uma combinação de A e B, é uma multiplicação de A com B. Quando a gente faz a primeira quantização, tanto A quanto B viram operadores. Só que operadores não comutam necessariamente. Certo? Ou seja, então toda vez que a gente tem esse cara daqui, seria aquela pergunta, classicamente, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então quando eu faço a primeira quantização, isso fica A chapéu, B chapéu, ou fica B chapéu, A chapéu? Qual deles que ficam? E o que eu comentei é que a gente tem que somar todas as permutações e dividir pelo número de permutações. Então uma grandeza AB, classicamente, depois da primeira quantização, vira AB mais BA, dividido por 2. Então, né, muitos de vocês poderiam estar se perguntando, então por que você não fez esse processo de primeira quantização dessa forma, quando você colocou, né, já que aqui tem multiplicações de posições e momento? Por um motivo claro. Quais são as relações de comutação que vêm juntas da quantização da posição e do momento? As relações de comutação que aparecem são, né, qualquer posição, eu vou até colocar aqui, ó, RI com RJ,
certo? Ou seja, uma posição pode ser x com y, x com z, né? Sendo, enfim, o i igual a 1 é x, i igual a 2 é y, i igual a 3 é z, certo? Esse cara daqui é sempre zero. Mesma coisa, pi com pj é sempre igual a zero. Momentos comutam com quaisquer momentos, posições comutam com quaisquer posições, porém a gente tem a relação de comutação de que uma posição com um momento, então imagina um PI, um RI com um PJ, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser I, H barra, delta e J. Por quê? Porque os únicos comutadores de posições e momentos que são diferentes de zero é X com PX, Y com PY, Z com PZ, que aí vai dar o IH barra, certo? Então, quando esse cara daqui, quando essa posição e o momento coincidirem da mesma coordenada, esse cara daqui vai dar 1, IH barra, quando eles forem corresponderem a coordenadas diferentes, o delta vai dar 0, então o computador dá 0. Então, percebam que toda vez que a gente faz um produto vetorial, a gente nunca vai colocar a posição e o momento da mesma coordenada. É sempre posição e uma coordenada e um momento de uma outra coordenada. Então, percebam que todos esses operadores que estão multiplicados comutam. Então, tanto faz a ordem. Como tanto faz a ordem, a princípio eu não teria que fazer a soma das permutações. Por exemplo, esse y PZ, né, o correto seria o quê? YPZ mais PZY dividido por 2. Se esses caras comutam, né, se o computador desses dois operadores é zero, esse cara daqui é exatamente igual a esse cara. Então, quanto é que vale isso? Isso aqui vale 2 vezes YPZ dividido por 2, que é simplesmente YPZ. Okay? Por isso que eu posso simplesmente colocar chapéu, porque aqui todos esses caras que estão multiplicados, eles comutam entre si. Além disso, uma outra coisa aqui para a quantização, que vai ser muito importante, né, e que eu comentei rapidamente no contexto de momento angular de spin, né, mas eu acabei falando que naquele momento não seria tão importante, mas aqui vai ser muito importante, é que é o seguinte. Além desses operadores, se vocês se recordarem, no contexto de spin meio, a gente também definiu um operador que era o S quadrado, certo? Nesse caso daqui, dá para a gente definir um operador L quadrado. Ok? Quanto é que é o operador L quadrado? O nosso operador L quadrado ele vai ser Lx quadrado mais Ly quadrado mais Lz quadrado, certo? Seria o módulo ao quadrado do nosso operador, né, do nosso momento angular. No contexto de spin meio, não fazia muita diferença esse operador, por quê? Porque quando a gente falava que o spin da partícula, quando a gente falava que a gente estava descrevendo, né, uma partícula de spin meio, o spin é um momento angular intrínseco. Se uma partícula tem spin meio, ela vai ter spin meio independente de qualquer situação. O valor do spin dela, o valor do momento angular intrínseco não muda com o tempo. Então não fazia sentido naquele contexto a gente trabalhar com S ao quadrado. Por quê? Porque o S ao quadrado, o spin da partícula nunca ia mudar. Ela sempre ia ter spin meio. Então, significa que todos os operadores, o tempo inteiro, sempre iam ter o mesmo valor de módulo ao quadrado do vetor de spin. Certo? No caso, o momento angular intrínseco dessas partículas de spin meio não mudam. Então não tem sentido a gente ter um operador S quadrado. Por quê? Porque todos os operadores, vocês devem se lembrar, todos os operadores eles eram autovetores, né? Eles eram autoestados do S quadrado com o mesmo autovalor. Certo? Por quê? Porque só existia um tamanho específico de momento angular que era relacionado ao spin meio. No caso de momento angular de uma forma geral, o momento angular pode variar. Uma forma clássica da gente pensar isso, né, o modelo clássico, né, que a gente pensa sempre quando a gente vai... Vamos pegar o átomo de Bohr, que é mais fácil, né, é mais fácil vislumbrar uma representação gráfica. A gente sabe que os elétrons eles podem estar em órbitas diferentes. Existem níveis atômicos diferentes. Cada nível atômico pode ter um momento angular diferente. Então, na teoria de momento angular mais geral, certo? Que não seja necessariamente o intrínseco, que envolve o momento angular orbital, obviamente, o momento angular pode mudar. A gente sabe que diversos sistemas físicos podem ganhar momento angular ou perder momento angular. Certo? Por conta disso, nessa teoria de momento angular mais geral, esse operador L quadrado começa a ser importante. Porque a gente vai ter sistemas que o momento angular vai ser 1, que o momento angular vai ser 2, pode ser que o momento angular seja meio. Enfim, a gente vai ter situações em que o momento angular de uma partícula, né, de um sistema, pode variar, dependendo, né, do que excita ele, dependendo da situação. Então, como o momento angular pode mudar, né, como ele nem sempre vai ter o mesmo valor, certo? Você pode ter momento angular zero, mas também pode ganhar momento angular. Então, o módulo ao quadrado do vetor, né, do operador de momento angular, também é importante, certo? Então, esse cara daqui vai participar da nossa descrição, no caso aqui, né, dos momentos angulares, né, da descrição mais geral de momento angular.
Pois bem, dado que nós temos então aqui os operadores que a gente vai trabalhar, certo? Que são os operadores Lx, Ly, Lz e o operador L², né? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, se a gente vai trabalhar com momento angular e o tempo inteiro esses operadores vão aparecer, uma das coisas que a gente tem que fazer é importante que a gente tenha as relações de comutação entre esses operadores. Porque reparem que nessa forma como eu quantizei, né, que foi obter a quantização do momento angular via quantização de posição e momento, a gente tem aqui os comutadores de posições e momentos. Porém, se nós vamos trabalhar com momento angular, é inconveniente e é necessário que a gente tenha as relações de comutação dos momentos angulares entre si. Então, ou seja, dado tudo isso que a gente falou, o que a gente vai ter que determinar agora? Quanto é que vale, por exemplo, Lx com Ly? Quanto é que vale essa relação de comutação? Eu vou resolver aqui com vocês, né, explicitamente quanto é que vale esse comutador. E aí depois, né, fica o exercício para vocês, porque é exatamente a mesma coisa, de calcular Lx com Lz, Ly com Lz, enfim, calcular as permutações possíveis, certo? Lembrando, a gente vai ter sempre 3 comutadores independentes, que vai ser x com y, x com z e y com z. Eu vou calcular o comutador de Lx com Ly, e aí vocês calculem esses outros 2 comutadores, né, porque é exatamente a mesma coisa, fica de exercício para vocês treinarem. Okay? As relações vão ser idênticas. Então vamos calcular esse comutador daqui. Pois bem, vamos lá, o nosso comutador vai ser Lx, como a gente sabe, né, se a gente for voltar aqui atrás, eu vou parar de escrever o chapéu só porque senão vai ficar muito poluída a notação para poder ficar mais simples e mais rápido, ok? Mas leve em conta que todo mundo aqui, obviamente, são os operadores já, né, via primeira quantização. Então o nosso Lx ele é y pz menos z py, comutador com Lx, que vai ser z px menos x pz. Então a gente tem que calcular esse comutador. Como nós sabemos, comutador é uma operação linear, né? Eu já comentei isso na segunda aula. Então esse comutador daqui vai ser equivalente a 4 comutadores. Computador desse com esse, vai ter computador desse com esse com esse e esse com esse. Abrir todas as combinações possíveis desses computadores que estão aqui. Pois bem, então vamos lá. Esses computadores vão ser computador de y pz com z px menos computador de y pz com x pz. Aí agora, menos comutador de z py com z px, mais agora o segundo com o segundo, comutador de z py com x pz. Então temos esses 4 comutadores. Apesar da gente ter esses 4 comutadores, a gente não vai precisar abrir todos eles, né? Porque, enfim, cada computador tem 4 operadores aqui, certo? Tem 2 produtos, né, de 2 operadores, então cada computador aqui tem 4. Então cada um desses caras vão ser expandidos ainda em mais computadores. Então, para evitar abrir todo mundo, a gente pode fazer uma análise esperta de quais que são irrelevantes a gente abrir. Porque olha só, primeiro vamos ver o seguinte, a gente consegue ver de cara quais computadores a gente sabe que vai dar 0 ou que não vão dar 0. Vamos analisar isso primeiro aqui. Vamos lá, a gente sabe que esse computador ele vai abrir em um monte de computador que envolva cada uma das grandezas do lado esquerdo com cada uma das grandezas do lado direito. Então vão aparecer todas as combinações possíveis, né, de computadores dessas 4 grandezas. Reparem que um dos computadores que vai aparecer no meio desse daqui vai ser PZ com Z. E a gente sabe que computador de posição com seu momento associado é IH barra. Então, se aqui tem PZ e tem Z, a gente sabe que esse cara daqui vai dar diferente de 0. Então, vai ser relevante a gente abrir esse cara. Quando a gente analisa esse segundo, olha só. Aqui tem Y, mas não tem PY. Aqui tem PZ, mas não tem Z. Aqui tem X, mas não tem PX. Aqui tem PZ, mas não tem Z. Ou seja, aqui só vão aparecer comutadores de posições com momentos que não são associados a elas, momentos com momentos, certo? E posições com posições. Ou seja, esse cara daqui vai dar 0, certo? Porque não vai aparecer nenhum computador de posição com seu momento associado. Vai aparecer exatamente dos computadores ali que dão 0. Mesma análise aqui, né? Aqui, ó, repara que aqui a gente tem Z, mas não tem PZ. Aqui a gente tem PY, mas não tem Y. Tem Z, mas não tem PZ. Tem X, mas não tem. Tem PX, mas não tem X. Logo, todos os computadores que vão aparecer aqui vão ser iguais a 0. Coisa que não acontece aqui porque, ó, Z e PZ. Então, na prática, desses 4 computadores, 2 já dão 0 de cara, só fazendo uma análise um pouquinho mais esperta, ok? Vamos partir agora, então, agora sim a gente vai abrir esses caras. Então, vamos primeiro começar abrindo esse primeiro cara daqui. Eu vou abrir cada computador separadamente.
Então, vamos lá, vamos primeiro trabalhar então com o nosso ZPZ com ZPX. Esse cara daqui, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou abrir primeiro, né? Eu vou escrever esse computador em termos de soma de 2. Primeiro eu vou abrir esse primeiro termo, ok? Eu vou abrir essa primeira parte do computador. Então esse cara daqui é igual a Y, PZ computador com ZPX, mais Y, ZPX, e aqui vezes PZ. Vamos lá, esse cara daqui, pelo mesmo raciocínio, vai dar 0. Por quê? Porque aqui tem Y, mas não tem PY. Tem Z, mas não tem PZ. Tem PX, mas não tem X. Então esse cara daqui vai dar 0. Então a gente só vai precisar abrir esse computador. Esse computador daqui vai dar quanto? Olha só, isso aqui vai dar Y. Agora vamos abrir esse computador em 2, abrindo esse segundo termo do computador. Aqui vai dar PZ. Opa, aqui, claro, tem que colocar o Z na frente. Então esse cara daqui vai dar Z, computador de PZ com PX, mais PZ, computador com Z, PX. Certo? Agora, olha só, computador de momento com momento sempre dá 0. Comutador de PZ com Z. Se computador de Z com PZ dá IH barra, a ordem inversa vai dar menos IH barra. Por consequência, esse primeiro computador daqui vai dar menos IH barra, que é a constante, agora YPX. Então, YPX. Então, esse é o primeiro computador que aparece. Agora, vamos determinar quanto é que vale esse segundo computador, ok? Então, vamos lá. Esse segundo computador, vamos escrever ele aqui. Vou até botar de outra cor para não dar confusão. Então, aqui vai ser o computador Z. PY, opa, aqui não tem essa vírgula não. Computador de Z vezes PY com X PZ. Mesma coisa, primeiro vamos abrir esse primeiro termo daqui, certo? Então, abrindo esse cara, vai ficar Z, que multiplica PY, computador XPZ, mais PY não, mais Z, computador de X com PZ, vezes o nosso PY. Mesmo raciocínio anteriormente, olha só, aqui tem PY, mas não tem Y, tem X, mas não tem PX, tem PZ, mas não tem Z. Logo, esse computador dá 0. Então, esse cara daqui só não vai dar 0 para esse segundo computador. Esse cara daqui vai ser igual a... Vamos abrir esse computador daqui, né? Botar o PY em evidência, vamos abrir ele em 2. Então, olha só, esse cara daqui vai ser X, Z, PZ, mais Z, mais X, Z comutador de X com PZ. Ok? Agora, olha só, esse cara daqui é 0, computador de posição com posição. E esse cara daqui vale quanto? Esse cara daqui vale IH barra. Por consequência, né, quanto é que vai dar esse nosso segundo computador? Vai dar constante, IH barra, X, PY. Então, X, PY. Ou seja, né, o nosso computador aqui de LX com LY vai ser a soma desses dois computadores. Então, olha só o que a gente obtém. A gente obtém, então, que o nosso computador de LX com LY, isso aqui vai valer IH barra, que multiplica. Vou colocar esse primeiro de baixo, X, PY menos Y, PX. Agora, olha só quem que é esse cara. Esse cara é exatamente o nosso LZ. Então, a gente chega aqui que o nosso computador é IH barra LZ, que é a mesma relação de comutação que a gente tinha quando a gente quantizava diretamente o momento angular, né, no caso que eu coloquei na parte de spin. Então, ou seja, esse tipo de computador, como é claro, né, aqui da origem, né, da nossa quantização, a gente partiu de RVEC-P, certo? Lembrando, a gente só quantizou aqui no caso posição e momento, e a gente chegou no como deve ser um momento angular quanticamente. Então, quando a gente parte dessa relação, que define momento angular de fato, né, na nossa percepção da física, e a gente chega nesse comutador, e aí fica para você de exercício, né, os outros computadores, que seriam LY com LZ e LX com LZ, né, o que a gente obtém são essas relações de comutação, que são as relações que caracterizam o momento angular. Então, ou seja, isso de outra forma, né, é análogo dizer que para que operadores sejam possíveis de descrever em momento angular, as relações de comutação deles têm que obedecer a essas relações de comutação, ok? Fica de exercício, então, pegar, no caso, LX com LZ e LZ com LY. Fica de exercício para vocês fazerem esses dois, exatamente a mesma ideia. Só vai trocar aqui. Quem é Z vai virar X, quem é X vai virar Y, né? Enfim, só vai fazer essas pequenas mudanças. Dado isso tudo, falta mais um comutador para a gente poder calcular.
né, que é qual computador? O comutador de L², né, com qualquer um, no caso eu vou calcular aqui com vocês explicitamente, o com Lx, ok? Claro, eu vou calcular o L² com Lx, aí fica de exercício vocês calcularem o L² com Ly e com o Lz. Então, né, vamos pegar esse cara, simplesmente colocar as definições e abrir as relações de comutação. Então, o L² é quanto? Lx² mais Ly² mais Lz² com Lx. Eu já fiz esse resultado exatamente nas aulas de spin meio, né? A única diferença é que em vez de L estava escrito S. Né? Porém, eu vou repetir esse resultado aqui, porque esse capítulo é exatamente a discussão de momento angular geral. Então, acho importante repetir essa conta aqui no contexto de momento angular mais geral. Pois bem, esse comutador é igual ao quê? É igual ao computador de Lx² com Lx mais computador de Ly² com Lx mais comutador de Lz² com Lx. E esse primeiro comutador daqui é zero, porque todo comutador comuta com ele mesmo. E esses daqui não, porque aqui vão aparecer comutadores de Lx com Ly, Lx com Lz, porque a gente sabe que não são zero. Inclusive, a gente calculou aqui já de cara o comutador de Lx com Ly, que é IH/Lz. Eu vou, inclusive, já usar os resultados desses outros caras, certo? Tendo em vista que são permutações cíclicas, né, que continuam valendo essa relação. Então, aqui a gente pode pegar esse cara daqui e colocar Ly com Lz vai dar IH/Lx e Lz com Lx vai dar IH/Ly. Ok? Eu vou usar esses resultados aqui, obviamente. Pois bem, vamos abrir, né? Esses dois comutadores vão virar 4 comutadores, certo? Então, esses caras aqui vão virar o quê? Aqui vai ficar Ly, comutador de Ly com Lx, mais comutador de Ly com Lx, Ly. Aí aqui é a mesma coisa, só que com Lz. Então, mais Lz, comutador de Lz com Lx, mais comutador de Lz com Lx, Lz. Vamos lá, como esse cara daqui, a gente viu que a gente acabou de calcular com a ordem inversa, isso aqui vai dar menos IH/Lz. Esse cara daqui, mesma coisa, menos IH/Lz. Esse cara daqui, ó, Lz com Lx. Se a gente voltar aqui, ó, Lz com Lx vai dar IH/Ly. Então, esse cara daqui vai ser IH/Ly. E aqui é a mesma coisa, IH/Ly. Como todo mundo aqui tem IH/, vamos colocar IH/ em evidência. Então, vamos lá. Aqui vai aparecer Ly com Lz negativo. Então, menos Ly, Lz. E aqui, menos também negativo. Né? Lz, Ly. Então, menos Lz, Ly. Vamos para esse cara aqui agora. Né? Aqui a gente vai ter mais. Aí a gente vai ter Lz, Ly. Então, Lz, Ly mais Ly, Lz. Ly, Lz. Agora, olha só. Termos iguais, só que com sinais contrários. Logo, esse computador daqui vai dar zero. Bom, então levando em conta, né, no início, que o nosso momento angular, né, ele foi definido, né, o nosso momento angular como Lx na direção x, mais Ly na direção y, mais Lz na direção z, tendo em vista que essa é a fórmula clássica do momento angular, ou seja, descreve momentos angulares não intrínsecos, certo? Descreve qualquer outro momento angular que não seja de spin. A gente, a partir da definição do próprio momento angular, que era L igual a R VEC P, a gente quantizou o sistema, né, via posições e momentos para que a gente obtivesse a quantização do momento angular, né, de Brinde, já que o momento angular é dado em termos desses caras. A partir dessa quantização, né, enfim, nós utilizamos a forma aqui dos nossos momentos angulares. Né, a gente, enfim, abre esse produto vetorial, vê como valem esses caras certinho, né, cada um desses, do Lx, Ly, Lz. Né, claro, no processo de primeira quantização todo mundo ganha o chapéu. E além disso, dado que nós vamos trabalhar com o momento angular, que o momento angular classicamente tem essa forma, certo? A quantização de um momento angular nos passou a informação de que Lx com Ly comutador, isso aqui vai dar IH/Lz, comutador de Ly com Lz, vai dar IH/Lx, comutador de Lz com Lx, vai dar IH/Ly,
e comutador de L² com qualquer um dos vetores, né, qualquer uma das componentes do vetor momento angular, por isso que eu estou colocando aqui L vetor, vai ser igual a 0. Então, lembra, essa quantização daqui leva em consideração, né, comportamento de momentos angulares, a quantização de momentos angulares, que não são momentos angulares de spin. Por quê? Porque, obviamente, essa definição para momento angular, assim como essas expressões que definem os operadores de momento angular, elas não fazem sentido para spin, certo? Porque spin não tem um análogo clássico, então não faz sentido a gente representar com RVEC-P. Porém, partindo dessa quantização desse jeito para momentos angulares que não são intrínsecos, a gente chega exatamente nessa algebrinha que é respeitada pelos operadores de momento angular. Qual que é a ideia que a gente tem por trás disso? A ideia que a gente tem por trás é, se no processo de quantização das grandezas clássicas para as quânticas, a gente obtém que o momento angular tem que respeitar essas regrinhas daqui, essas relações de comutação, a gente tem, portanto, que as relações de comutação que definem operadores que descrevem algum tipo de momento angular são sempre essas regrinhas. Então, inclusive, isso motiva o porquê, né, da gente ter simplesmente chegado e falado, olha, as regras de comutação aqui para partículas com spin meio, e aí eu coloquei essas regras de comutação. A gente impôs isso, né, colocando ali uma motivação na mecânica newtoniana, mas a gente fez isso meio que por conta própria do momento angular. Então, a partir desses resultados, fica mais ou menos motivado porque que a gente poderia simplesmente chegar e postular, né, que dado que o spin é momento angular, ele tem que ter essas regras de comutação. Né, porque o que a quântica nos diz depois da primeira quantização, né, quando a gente chega nisso, é que essas regras de comutação definem momento angular. Certo? Elas definem momento angular. Claro, né, partindo da ideia de que a gente tem uma concepção clássica do que é momento angular, né, isso porque a gente partiu, claro, do RVEC-P. Então, toda vez que a gente quiser descrever, toda vez que a gente estiver trabalhando na quântica com operadores, né, que têm essas relações de computação, eles podem sim descrever um sistema de momento angular. Certo? Então é sempre assim que a gente vai partir quando a gente quer fazer descrições de sistemas que a gente não tem um conhecimento total. Que tipo de característica esse sistema tem? Ele é momento angular? Se for, ele tem essas regras de comutação. E aí, se for sistema simplesmente de posição em momento, eles têm que ter aquelas regrinhas de comutação, né, que eu citei aqui em momentos anteriores. Cada grandeza física tem as suas relações de comutação que as definem, certo? Então esse cara daqui mostra o que define o momento angular. Esse cara daqui, obviamente, né, como ficou óbvio pela própria definição, correspondem a momentos angulares que não são momentos angulares de spin, por conta do RVEC-P. E claro, esse é um capítulo que a gente vai trabalhar com teoria de momento angular geral. Então, né, como nós sabemos, os nossos momentos angulares, eles podem ser L, né? Eles podem ser um momento angular que eu vou chamar de L, eu vou até colocar aqui um chapéuzinho para poder representar quanticamente, e a gente também vai ter os nossos operadores de spin S. Certo? O operador de spin a gente comumente, né, sempre é tradicional a gente usar a letra S, e operadores e momentos angulares que não dizem respeito a momento angular intrínseco, ou seja, aqueles que têm um análogo clássico do tipo RVEC-P, que são os momentos não intrínsecos, a gente normalmente tende a representá-los por L. Como esse capítulo é teoria geral de momento angular, tudo que a gente fala nesse capítulo vale tanto para momento angular não intrínseco quanto para momento angular intrínseco. Então, a notação que eu vou usar aqui, que inclusive é útil caso eu volte a fazer, né, continuar os capítulos de mecânica quântica, quando a gente for falar de soma de momento angular, né, mas que vai ser alguma coisa bem mais futura, não para esse primeiro curso de mecânica quântica, é tradicional que em vez de usar essa notação e essa notação, a gente vai usar a partir de agora, como momento angular de uma forma geral, um J. Okay? Na mecânica quântica, quando a gente fala J, a gente está falando de qualquer momento angular. Quando a gente está falando de S, a gente está falando de momento angular de spin, momento angular intrínseco. E quando a gente está falando de L, a gente normalmente está falando de momento angular que não é intrínseco, né? Enfim, para os contextos de quântica, no caso, momento angular orbital. Então, né, a partir de agora, eu fiz essas deduções todas, né? No caso aqui, para o momento angular, né, do tipo RVEC-P, né, no seu análogo clássico. E como a gente viu, né, enfim, a gente postula, dado que o spin é um momento angular, a gente coloca as mesmas relações de comutação. Por conta disso, nessa primeira parte do capítulo, que eu vou descrever comportamentos gerais das soluções de momento angular, eu vou sempre usar o J. Então, o que a gente vai partir, né, a gente vai partir dessas regrinhas de comutação, Jx e Jy é igual a I h barra Jz, Jy, Jz é igual a I h barra Jx, e também Jz, Jx vai ser igual a I h barra Jy e, claro, J ao quadrado com qualquer um, né, das componentes, né, qualquer projeção do J, isso aqui vai ser sempre igual a zero. Então a gente vai partir para o J, sendo que o J
é todo e qualquer tipo de momento angular, para poder ficar claro que o que a gente vai falar aqui é característica de tudo quanto é momento angular. Como a gente já falou de momento angular de spin, em um certo momento nesse capítulo a gente vai, né, ir direto, a gente vai começar a trabalhar não com J, mas com o tipo de momento angular que a gente não trabalhou, que vai ser o momento angular orbital. Aí eu vou voltar nesse momento a usar o L. Certo? Mas eu vou fazer essa pequena diferença para que vocês tenham noção de que tudo que eu falar para o J vale tanto para o L, né, tanto para momento angular orbital, por exemplo, quanto para momento angular de spin. As relações para o J são totais, todas, enfim, tanto que depois eu vou inclusive mostrar que quando a gente coloca esse J para se comportar como spin meio, a gente vai resgatar tudo que a gente estudou para spin meio, ok? Então fica aqui essa distinção. Nesse primeiro momento, né, na parte de teoria geral de momento angular, né, para falar a respeito das soluções de momento angular, a gente vai trabalhar sempre com o J. Então trocou, tá com J vale para tudo. Tá com L é só momento angular orbital, tá com S é só momento angular de spin.